né? E depois de 3 meses correndo atrás, eu comecei a correr atrás desse documento em dezembro de 2017, quando eu percebi o que o Rodrigo Tacla Duran tinha falado naquele depoimento que ele fez no cartório para o Cristiano Zanin. Eu percebi o potencial daquilo, conversei com o Zanin e aí entrei em contato com o próprio Tacla Duran para que falar sobre isso, e da tal da oitiva que houve na Espanha, secreta, dos procuradores pedindo para ouvir ele. A gente sabia que era negado a defesa do presidente Lula ouvir o Tacla Duran, e eles inventavam as desculpas mais estapafúrdias. Não sabemos seu endereço, o endereço do Tacla Duran, não sabemos, custa dinheiro, não há tecnologia possível para isso, etc, etc. Começaram a falar essas... Voltou o site, ó, então vou botar aqui. Começaram a falar essas fake news e eu falei, bom, se você consegue estabelecer que os procuradores lá de Curitiba conseguiram encontrar o Tacla Duran na Espanha e ao mesmo tempo ser negado ao Lula com mentiras, isso é uma fraude processual. Primeiro que você já tem uma nulidade, que você não dá a paridade de armas, a acusação pode ouvir uma testemunha e a defesa não, mas fora isso com motivos fraudulentos. Dizem para o Lula que não sabe o endereço, chega na hora H, a acusação sabe perfeitamente qual é o endereço e vai lá em segredo. Fraude processual, crime, voz de prisão. Crime que era para tirar cautelarmente todos do processo naquele momento. Olha isso, fevereiro de 2018, meses antes do Lula ser preso. A gente conseguiu. Eu estava correndo atrás desse documento desde dezembro de 2017. Consegui em 22 de fevereiro. Publiquei num dos dias de maior felicidade da minha vida. Falei, agora vai. O PT vai pegar isso e vai mostrar que o Sérgio Moro é um criminoso. Isso vai ajudar a dissuadir eles do que está acontecendo. Tá aqui, ó. Se você colocar a verdade verdadeira lá no Duplo Expresso, você vai encontrar esse artigo aqui, o segundo resultado, ó, A Bem da Verdade. Aí você vai publicar, ele é de 3 de março, e aí você está vendo que o próprio banner dele são 2 documentos, lado a lado aqui, ó. Um aqui na direita é o documento do Duplo Expresso, e o na esquerda é um documento que foi difundido por Vadir Damus, Paulo Pimenta, Estadão e pelo Luiz Nassif no GGN. O que acontece aqui? Então, no momento que eu publiquei esse artigo em 22 de fevereiro, eu fui informado que depois eu soube que o Paulo Pimenta e o Vadir Damus saíram em disparada por gabinetes, todos os gabinetes de parlamentares, senadores e deputados, falando que nós éramos escroques, golpistas, que tínhamos fabricado um documento falso, que é esse documento que eu mostrei aqui, vou mostrar de novo, que esse documento aqui da direita era falso e que a gente estava querendo pegar uma pegadinha, jogar uma casca de banana para a defesa do Lula para desmoralizá-los com um documento falso. Eu agora vou revelar quem era a fonte do documento. A fonte do documento era o Rodrigo Tacla Duran. Desde aquele dia, em dezembro de 2016, eu fiquei enchendo o saco dele. Por favor, me dá esse documento, isso é importante, isso desmascara o Sérgio Moro, prova crime, isso vai ajudar até a você próprio e tal. Enchendo o saco dele de todo dia, falando, pedindo o documento. Finalmente, num dia em que o pessoal foi para cima dele com mais força, eu falei, agora talvez ele esteja mais aberto a ouvir isso. É por isso que eu estou falando que eu sei que ele é um jogador. Eu falei, então agora não seria o momento tal. Aí finalmente, eu lembro que eu estava na rua no dia, eu estava no médico, e eu recebi, por um aplicativo, eu recebi o documento. Eu vim correndo, larguei tudo que eu estava fazendo, vim correndo para casa para escrever o artigo, na maior felicidade de publicar, teve milhares de visualizações. Eu vou contar a história como depois eu levantei. O que aconteceu nesse momento? Sérgio Moro pega o telefone, ou faz os seus intermediários chegarem e fala com Paulo Pimenta e Vadir Damus. Aquele acordo que a gente fez lá em 2017, para vocês tirarem o depoimento do Tacla Duran do relatório final da CPMI da JBS, o acordo foi feito entre Sérgio Moro, Eduardo Cunha e vocês dois aí, para não em nome do PT, não em nome do presidente Lula. E eu chequei isso com um quadro da direção do PT digno e chequei isso com uma pessoa digna próxima do Lula. Eu, antes de publicar, fui saber se isso era orientação partidária, orientação do Lula, e não, falaram, isso aí é dos dois, por problemas pessoais, capivara dos dois. E aí, o que o Sérgio Moro fez chegar naquela época? Se vocês não acabarem com esse garoto e não desmascararem esse documento, está suspenso o nosso pacto e o judiciário vai atrás de vocês dois pela capivara de vocês dois. A gente tinha acordado isso lá atrás, vocês não estão cumprindo com a parte de vocês porque esse fedelho aí da Suíça continua causando problema. E aí eles saíram disparada, gabinete por gabinete, falando essa fake news, que a gente tinha trazido a prova de crime do Moro. E aí, para priorar o grau de fake news e mostrar como eles são realmente aliados e instrumentos do Sérgio Moro, o Paulo Pimenta e o Vadir Damus começaram a espalhar esse documento aqui da esquerda, que foi, se o nosso documento era a prova de crime do Sérgio Moro, o documento da esquerda é o álibi fraudulento fabricado pelo Sérgio Moro para dizer por que ele não permitia
que o Lula convocasse o Tacla Duran. O nosso documento está aqui em espanhol, você vê em melhor qualidade lá nesse artigo, é só você ir procurar, ó. E está bem explicado a diferença entre um e outro, ó, Bem da Verdade, a Verdadeira, publicado em 3 de março de 2018. Então, logo depois deles começarem a nos atacar, contratar, alugar penas da blogosfera, aí Nassif e Miguel do Rosário para bater na gente, Eugênio Aragão também. Então, era aqui, esse é uma carta, tá aqui, ó, sigiloso, ó, deixa eu pegar uma qualidade melhor aqui ao longo do texto, botar a tela em mim, porque não está muito bom para as pessoas verem. Peraí, ó. Pronto, está aqui. Aqui está melhor. Olha só. Está aqui, ó. Sigiloso. 14 de setembro de 2017. Enviado pelo Ministério da Justiça do Brasil a pedido do Ministério Público Federal do Brasil, porque o instrumento tem que seguir do Ministério da Justiça do Brasil para o Ministério da Justiça, tá aqui, ó, Ministério de Justiça da Espanha, mais o pedido do Ministério Público Federal de Cooperação Jurídica Internacional em matéria penal, Operação Lava Jato, aqui, Rodrigo Tacla Duran. Então, ó, a pedido do pessoal lá da 13ª Vara Federal de Curitiba, é o Sérgio Moro, eles pedem para ouvirem o Rodrigo Tacla Duran, conforme a relação à documentação anexa, e mandam o anexo, o processo da Lava Jato, e aí colocam aqui, ó, fazem isso para poder viajar, né, os procuradores para a Espanha e participar presencialmente da audiência. Informam que esse pessoal lá, isso aqui é assinado pelo coordenador-geral do Ministério da Justiça, Isalino Antônio Jacome Júnior, que é um homem do Sérgio Moro, do Paraná, colocado no Ministério da Justiça do Michel Temer, naquela altura. Então isso aqui é um documento que passou pelo Sérgio Moro e pelo Ministério Público do Brasil para fazer essa audiência secreta na Espanha. Porque está aqui, ó, sigiloso, não era para ninguém saber. Ao mesmo tempo, a defesa do Lula pedia para que fosse enviada uma carta rogatória, que esse é um instrumento, essa carta é de auxílio direto, que você faz Ministério Público para Ministério Público. Ao mesmo tempo, o instrumento normal, processual, em que você ouve uma pessoa que está fora do Brasil, é a carta rogatória, rogatória de pedido mesmo, o juiz está rogando, carta rogatória. O juiz manda rogando para que a justiça do outro país ouça a pessoa. E aí, é só isso que o Lula pode pedir, mas quem autoriza ou não é o juiz, a carta rogatória. E o que acontecia exatamente ao mesmo tempo? Você vê que aquela carta dele, você viu de quando que é? Olha aqui, ó, olha a data, olha a fraude. Ó, a carta é de 14 de setembro de 2017. Meses depois, olha a fraude fabricada pelo Sérgio Moro. Ele recebe da Justiça Espanhola, por uma carta rogatória que ele mandou, pedindo para ouvir o Tacla Duran a pedido da Defesa do Brasil, uma negativa, dizendo, aqui não tem ninguém com esse nome, Rodrigo Tacla Duran. Por quê? Porque ele botou um endereço falso. Ele colocou um endereço falso para que chegasse num prédio aleatório e a pessoa lá dissesse, não, aqui não tem ninguém com esse nome. E aí ele pega esse recibo falso, que ele induziu a Justiça Espanhola a erro, você vê que é até uma fraude internacional, e aí recebe aqui, ó, esse requerimento, aí você vê a data, ó, 30 de 11 de 2017. Então, 2 meses depois, né, 2 meses e meio depois daquela carta, que encontrou o Rodrigo Tacla Duran, a audiência foi marcada, e o Tacla Duran foi, em 6 de dezembro, foi realizada essa audiência. E o Sérgio Moro coloca no processo do Lula esse documento aqui, dizendo que nesse endereço que ele colocou, que era falso, não foi encontrado, ó, rua, ó, cai a rua, cai, Rio Úmia 22 Poio. Não é o endereço dele. E eles sabiam qual era o endereço dele quando eles queriam achar, que era esse aqui de baixo. Acharam perfeitamente o meio de encontrar o Tacla Duran. Mas para a defesa do Lula, eles fabricaram um documento falso, dizendo que não tinha nenhum Tacla Duran nesse endereço. Então você vê aí a fraude processual documentalmente, não precisa trazer mais nada, já é a prova. E, obviamente, que o Sérgio Moro, quando eu publiquei esse documento, ele sabia o poder disso. E ele determinou que esses 2 deputados destruíssem a minha, o Duplo Expresso, e desmoralizassem o documento dizendo que era falso, quando a fonte dele era o Rodrigo Tacla Duran. E se eles tivessem dúvida sobre a procedência do documento, eles podiam pedir o original no Ministério da Justiça, na qualidade de deputados. É por isso que eu estou falando, desses 2, Paulo Pimenta e Vadislau Muniz, nunca vai sair nada que preste. Eu sei, por tudo que passou ao longo desses anos, que eles estão no golpe. É por isso que essa história de impeachment é parte do golpe. É parte